Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no Jogo Aberto, pessoal, falando sobre a vitória importante do São Paulo ontem contra o Vasco, 2-0, o tricolor que está vivo ali na briga por uma vaga direta para a Libertadores de 2026. Vamos ver o que o pessoal falou dessa vitória, tem um trecho também da ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos na descrição, Jogo Aberto e também ESPN. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like também, mas agora bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do São Paulo contra o Vasco. Dá para falar que foi um resultado surpreendente pela boa fase do Vasco e o São Paulo, que já tinha vencido o Bahia, um time muito bem colocado na tabela, agora ganha do Vasco. E se o Corinthians olha para a Libertadores, o São Paulo faz a mesma coisa em relação à pré-Libertadores. Não, sem sombra de dúvida, Renata, dá sim. E o São Paulo é acostumado com Libertadores. Pro Ronaldo é novidade, mas assim... vocês vão passear sempre lá. Não, é legal. Não. Legal, mas assim, foi surpreendente, Renata, até porque o Vasco fez realmente, como o Diniz falou, um bom primeiro tempo. É que o São Paulo teve aí a felicidade da noite iluminada do Rafael. O sistema defensivo do São Paulo segurou bem e o mais importante, o São Paulo soube marcar dessa vez o Felipe Coutinho, coisa que não aconteceu aqui no jogo do primeiro turno. Então o São Paulo foi surpreendido pelo Vasco aqui, porque foi uma noite mágica do Felipe Coutinho chamando a responsabilidade e lá ele já não teve tanto espaço. E nas oportunidades que criaram o São Paulo achou um pênalti, né, que foi pênalti na minha opinião. Achou? Então não foi. Não, porque assim, foi infelicidade e imaturidade do Paulo Henrique, que não pode fazer com o VAR. Estava sendo observado pelo Ancelotti lá. Exatamente, você segurar da maneira que segurou o Arboleda, então isso daí tem que marcar pro VAR chamar. Assim, tem que marcar assim, então. Não, e marcou, o VAR foi muito bem e o árbitro também acatando a decisão do VAR. Então se tornou um resultado surpreendente pelo que o São Paulo sofreu e depois criou oportunidade, poderia ter feito 3, 4, né? O Rigoni perdeu 2 chances claras de gol, então foi um grande jogo do São Paulo. Edu Dracena, para você o São Paulo vai para a pré-Libertadores ou ainda tem que mostrar algo mais? Porque na próxima rodada enfrenta na Vila Belmiro o Flamengo, o vice-líder. Espero que possam fazer vitória, né, Renata? Porque a gente vê um São Paulo... Quem diria vocês dois juntinhos, hein? Esse ser. Amizade. Mas aí, Renata, a questão é que o São Paulo oscilou muito e vem de várias derrotas seguidas, né? E agora consegue 2 vitórias seguidas e isso acaba também dando confiança mais para os jogadores. E o que eu vi ontem, o São Paulo pelo menos competiu. O São Paulo brigou, então coisa que não vinha acontecendo nos jogos anteriores e por isso foi merecedor do resultado. Apesar que o Vasco jogou melhor sim no primeiro tempo, eu também analisei isso, e aí um pênalti que aí acaba te jogando toda aquela confiança que o Vasco estava jogando em casa para baixo, mas mesmo assim pressionou. E o São Paulo, jogando com inteligência, marcou muito bem, saiu no contra-ataque, poderia ter feito mais gols. Agora, tomara que o São Paulo possa fazer a lição de casa na Vila Belmiro, possa vencer o jogo do Flamengo. Rona, o Vasco do Diniz tem sido muito elogiado, o Ryan, o PH, o Léo Jardim, a defesa ficou muito bem posicionada com o Cuesta e com o Robert Renan, meio campo tem a condução também ali do Felipe Coutinho, se aproximando do ataque, enfim, um time que melhorou muito no segundo semestre, por isso eu acho que valoriza mais ainda a vitória do São Paulo no Rio de Janeiro, em São Januário. O São Paulo não era favorito para a partida e consolidou um bom resultado. Isso, essa defesa, dá uma olhada nessa defesa desse menino que está pegando esse menino agora. O São Paulo aproveitou a oportunidade, porque o Vasco, quando está jogando em casa e esse gol sai logo no início, o Vasco atropela quem vai jogar lá. Faz o primeiro rapidinho, depois o segundo, porque o Diniz é um time dinâmico, um time que vai. E quando não consegue fazer o gol, aí sucumbe um pouco na defesa, que a defesa está sempre exposta. Eu acho que é um dos grandes erros do Diniz, quando ele deixa a defesa exposta, ou quando começa a sair aquela bola ali toda mascada, para tentar chegar até... E o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas. Então, dá bico na bola. Quando o jogo é assim, difícil de truncar, de pegar, a bola não está entrando no gol lá, no nosso... Então tem que fechar bonitinho. E o Diniz não, o Diniz fala, pode continuar na mesma pegada. Mas tá de parabéns. Como o Cicinho fez, falando do Corinthians, falando de parabéns ao São Paulo também. Mas uma pena, hein? Esse programa tá muito sociável, amigável. Agora eu vou dar uma espetadinha, solta legal, uma espetadinha. Tá muito jogo aberto friendly. Agora a espetadinha. Não jogar em casa no Morumbi, o que tá acontecendo, Bibeiro? Você tem casa pra jogar. Show. Tem show. Trocou o campeonato. É uma boa fonte de renda pra pagar as dívidas. Precisa mas então paga, porque
Transferban já passou por lá. Agora, não jogar em casa no momento crucial do campeonato? Boa, hein? Aí, para. Isso daí vai jogar com o Flamengo lá na Vila? Que é o quê? Isso é um ponto. Então pula 3 ondinhas lá para ver se dá Isso é sorte. um ponto que o torcedor são paulino está reclamando exatamente a questão da organização. Organização, né? Então, na verdade, assim... Quando o você Abel vê... Ferreira briga que não quer jogos na Arena Barueri, vocês acham normal? Não, normal não é. Normal não é. Porque ele só reclama. Porque o Allianz ele Parque nunca tá São Jorge... satisfeito. Engraçado, né? Como muda. Porque o Allianz Parque São Jorge também tem show do Corinthians e do Sandy Júnior lá também. Não gagueja, não. Seguinte, vem comigo já. O líder Palmeiras será assunto aqui. Marco Aurélio Cunha, não entendo. Hoje tá todo mundo meio estranho no programa. Hoje, doutor, é aquele dia perfeito pra visitinha no psiquiatra. Quebra, doutor, quebra, vai, quebra. Se solta, doutor, vamos, vem. Eu tô tranquilo. Nossa, doutor, se ele cuidasse da mente. Tem muita coisa pela semana ainda pra virar. E o ano que vem? E o ano que vem? Vai ser melhor? Ano que vem tem que ser melhor, né? Mas Tem que ser como? melhor. Vai ser campeão ano que vem, Ulisses? São Paulo ano São que vem, Paulo vai Ulisses? ganhar, doutor, alguma coisa ano que vem? Eu E se o acho São Paulo for difícil. pra Libertadores? Eu acho difícil, É, mas São pode Paulo ir. sempre é um time que a gente tem esperança, expectativa, apesar de tudo que acontece. Mas do jeito que tá, vai. Ano que vem, Caleri, Lucas, pô, como é que Volta não pode tudo, brigar? Todo mundo voltando, Oscar, sei Cara, lá, você- o André. É impressionante como essa Silva. ala. É impressionante como a ala corintiana aqui do programa, assim, estou falando de Ulisses Costa e Ronaldo Giovanelli, o cabeçudo. É impressionante Hoje eu como não essa faço ala- parte da ala Não, corintiana. e o Chico também, Hoje eu essa não que o Chico faço tá quietinho. parte. Essa ala o São Paulo ganhou do Vasco, que mede 4 vitórias seguidas. Nossa, meu Real Madrid. Ah, se o Corinthians ia ficar no G4 e não tem esse Gente, eu achei o Corinthians resultado, lá eu também. considero o resultado mais surpreendente da Com rodada. certeza, eu também. posso falar pra O São você? Paulo, o Vasco era favorito. O Vasco perdeu Calma aí, pro tô Corinthians lá falando. também. O Vasco vem jogando bom futebol, jogadores jogando bem coletivamente, individualmente. Ancelotti estava lá pra mirar os caras. Marcos Antônio, E tá uma- chegando a hora. E uma hein? coisa que eu vou te falar, tomando vinho. não só ganhou, Sgarbi, como jogou muito bem o São Paulo. E fazia Mas 12 muito anos que não bem, ganhava lá. Muito 12 bem. anos. Faz Aí, 12 anos sem O ganhar lá. Rafael não foi um dos destaques do jogo? Foi, vai o ficar Rafael, sujo. o Rafael Ele é melhor. goleiro, ele tem que pegar. Então, Tá lá, ok, pago pra mas aí isso. que sinal que o Vasco chegou, A pô. hipocrisia do Chico é impressionante. Mas é óbvio que o Vasco chegou. Nós estamos Eu achei um falando aqui que o Vasco resultado fez um banco. excepcional de São Paulo, acho super importante Não, o para dar resultado motivação, para enfrentar um Flamengo que é o vice-líder do campeonato, novo. um dos melhores times do continente. Deixa o doutor falar, velho. Deixa o doutor falar, velho. O triste é ver o São Fala aí. Paulo jogar com o Flamengo na Vila Belmiro. É, verdade. Isso é uma Não, pena, ele também já né? falou Tinha que demais, ser num doutor, aí, ambiente aí. maior. Com todo respeito, a Vila é um lugar bacana. não vai no Vai ter show Dua Lipa, do não? Sandy A Júnior boa lá? notícia é Como que no é? Brasileirão o Flamengo perdeu pro Santos lá na Vila. Exato, mas não é o ambiente do São Paulo. Mas o Juvena tá feliz que ele vai no show da Dua Lipa. Não, e o São Paulo sem Bom casa show. pra jogar. Aí, é difícil. Aí fica difícil, doutor. O senhor não tem casa pra jogar, Você não? quer falar No de Morumbi, o que casa? tá acontecendo Você- lá? A sua arena nem paga O quê? tá, irmão. Fica Vocês quieto, não nosso têm- estádio tá pago. Para. Olha, se o Rigoni não estivesse com a pontaria tão descalibrada, era pra ter sido 4-0 pro Cicinho São deve ter Paulo. ficado Cortar o goleiro e fazer. E Vamos posso evitar falar um fazer negócio? Eu sempre loucura, digo que né? futebol tem muito a ver com alguns lances específicos. O lance da partida foi o momento do pênalti. Um pênalti pro São Paulo, bate, termina o primeiro tempo, o Vasco volta e o São Paulo conseguiu já se organizar no Aí se jogo, abriu, né? segurar o resultado, fazer o segundo Cara, gol. que contratação foi o Rigoni, hein? No... Você sabe se ele é destro? Mas é do canhoto? Hernan Agora Crespo, né? Eu não sei nem se ele não É sabia um- nem que ele jogava bola. Você imagina se eu vou saber se ele é destro ou canhoto. Porque o que ele fez ontem, os gols que ele perdeu, desculpa, cara. Pô, não dá, velho. Mano a E que mano legal pro o gol do goleiro. Luiz Gustavo. Ah, né? não, já vi Lindo, coisa legal. pior na Porra, rodada. Lá em de Porto Alegre cabeça. tava pior. hein? Agora o Não é Luiz Gustavo, possível, nunca ninguém espetacular, perdeu um né? gol desse. Luiz Gustavo teve um problema sério, voltou muito bem. Fiquei muito feliz legal. com o gol dele, Parabéns pra porque ele. é um cara importantíssimo no São Paulo. Fiquei Não, muito e ele feliz. tem Merecido. liderança, tem Muito experiência, bom. é um cara importante pro grupo, Tem né, história, Marco? né, Renato? Mas o Tem helicóptero do histórias. Papai Noel vai descer no Morumbi, não. Porque tá tudo fechado lá, não tem nada lá. O helicóptero do Papai Noel vai descer em dezembro lá, Aí, não ó, é? Dua Lipa. Olha só, Presente, pipa- ao som de Dua Lipa, é uma boa hora pra gente mostrar o líder aqui do programa. Isso aí dá um azar. Olá. Não, mas Isso tá... aí dá azar, Gente, menina. Que a gente tem corrido um pouco mais, a gente tem se entregado um pouco mais, a gente tem suportado às vezes na defesa ali, muitas vezes, passar ali por momentos que a gente vai ter que defender realmente e vai ter que saber sofrer e também nas nossas oportunidades a gente criar e poder matar o jogo. Hoje, sem dúvida, um jogo de muita entrega, né? E a gente sabia que ia ser assim, né? Uma equipe que está num momento muito bom e que tem um jogo de muita movimentação, muita posse de bola. Então isso demanda muita atenção do nosso time e muita entrega, correr bastante, se entregar bastante na marcação, todo mundo se ajudar, e foi o que a gente fez.
O São Paulo, que agora se prepara para enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro, não vai ter o Enzo Dias e também o Alan Franco, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. Na defesa, Rafael Tolói e Sabino brigam por uma vaga e o Patrick Lanza pode ser o lateral titular na vaga do Enzo. Lembrando que o São Paulo terá a volta do Luciano e também do Mike, que cumpriram suspensão automática justamente contra o Vasco na rodada anterior. Boa, Vlad. Obrigado, viu? A gente tá vendo os números de Coutinho e Lucas Moura. E vamos falar bastante dos dois, né? O Coutinho ficou 83 minutos em campo, o Lucas 66. O Lucas fez um gol, o Coutinho finalizou 3 vezes. Ações com a bola, nosso Coutinho bem mais, né? Quase 70. Ações na área rival 3-2, duelos vencidos 2 e 4. A gente, antes de chamar o Vlad, estava na conversa ali do... O Jair estava revoltado e o São Paulino está revoltado com a história do Morumbi, né? Me desculpa, mas me revolta mesmo, cara. Eu acho inaceitável. Você tem um estádio de futebol e na reta final do campeonato você não pode jogar no seu estádio, pô. Ah, mas pô, em outubro e novembro, sei lá, não sei como é que é o esquema aí. A questão financeira é óbvio. Mas aí é óbvio, isso daí é óbvio. Longos, né? Mas aí vai marcar show em dezembro, pô. Marcar show em dezembro. Que eu concordo com você, mas a questão é a seguinte: quem marca o show não é o clube. Eu tô ligado, eu sei tudo. A gente acaba sabendo de todo o entorno, né? Que, enfim, tem lá a questão lá com o Morumbis e tal, mas vai ter que marcar o show, é uma verba e tal, blá, 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 pro clube. Só que a gente tá em outubro, é um estádio de futebol e os caras não podem jogar em casa. E aí prejudica o time na reta final. Exato. E isso vale uma vaga na Libertadores, poderia valer o título. Se a semifinal da Libertadores fosse São Paulo e River, São Paulo não teria jogado no Morumbi. Então, agora, isso daí cai naquela de... Às vezes até o próprio clube morder a língua, que era assim, não aluga o estádio e tal. Mas aí você fecha um contrato com uma empresa que tem os shows e, meu amigo, você está precisando de dinheiro. E aí você aluga. E isso não é o São Paulo, isso é qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil colocaria essa questão financeira à frente, qualquer clube. Porque todos os clubes estão devendo tudo. E tem sido essa a tendência, né? Os clubes, enfim, que pensam em ou criar um estádio, ou reformar, ou enfim... É a realidade de hoje, é você tentar transformar isso numa fonte de renda mesmo, assim, para receber eventos. A gente pode discordar, mas os clubes, eles levantam a bandeira contra, mas todos abririam negociação para isso, porque todos precisam de dinheiro. Claro que sim. Então... E aí o São Paulo mesmo, né? Aí ele levantou a bandeira, e é um direito deles, tal, contra o gramado sintético. Se ele não tivesse levantado essa bandeira, hoje ele poderia jogar no Allianz, ele poderia jogar no Pacaembu, ele poderia jogar em Barueri. Mas por conta disso, ele vai jogar um jogo contra o Flamengo para quantas pessoas? 10 mil na Vila Belmiro? Ele vai perder dinheiro. E além de você deslocar essa galera, né? Assim, porque a gente tá falando de outra cidade, né? A gente tá falando de... Assim, você não tá jogando ali dentro do seu, entre aspas, território, né? Se você, de fato, fosse pensar no torcedor. Ó, torcedor, a gente vai tirar daqui, mas a gente vai colocar aqui, tá? Assim, a gente vai te ajudar, a gente vai facilitar, enfim, a logística, né? Mas é isso, eu também acho bem lamentável. O São Paulo também alega que essa mudança no calendário prejudicou, porque inicialmente o calendário tinha outras datas, né? Esse ponto que eu ia chegar. Então isso também é verdade, né? Lá atrás você planeja, você aceita os acordos, tal, tem a mudança no calendário, prejudica e também, né? É um agravante também, Jair. Era o ponto que eu ia chegar, assim, de até ingenuidade minha e falta de conhecimento também em relação a marcar show quando o teu time vai jogar fora de casa. O calendário tá lá do início do ano, né? Isso. Lá as rodadas e tal. Então, o mínimo que você pensa é, tá bom, pode marcar tal show, desde que o time jogue fora de casa, eu consigo ali 2, 3 dias, sei lá, seja lá para recuperar o gramado, ou não sei como é que... Pra montar e desmontar, para ver o que é possível de ser feito também, por conta do gramado natural. Enfim, e aí você vê o que você consegue fazer para você conseguir atuar dentro de casa. Mas tudo bem, teve alteração do calendário, talvez, né? Isso daí tenha impactado diretamente essa questão do São Paulo, algo até que, enfim, eu não tinha nem parado para pensar nessa questão da alteração, mas mesmo assim... Mesmo assim me incomoda o fato do São Paulo ter que estar jogando aí, né, em casa, fora de casa. O Jailson, até... Porque não é a primeira vez também. Até a questão do gramado sintético não é por conceito, é por falta de demanda. O clube que hoje tiver oportunidade de fazer show em seu estádio, ele vai fazer. E se ele tiver uma parceira que vai bancar uma reforma do estádio, que vai exigir ali colocar um gramado sintético, ele vai colocar.
A gente pode ser contra, a gente pode não gostar. Mas os clubes, eles estão dependendo disso. Você acha que se reformar a Vila Belmiro e puser um teto na Vila Belmiro e a empresa que quer fazer show em Santos não vai... Pergunta ao torcedor sobre isso, né? Como é que é, Rafa? Ninguém pergunta ao torcedor o que ele acha, né? Essa que é a discussão. Mas aí o torcedor... Isso... a gente vai discutir aqui, vai ter gente que vai ser a favor, vai ter gente que vai ser contra, é normal, da liturgia democrática do mundo. Agora, alguém pergunta ao consumidor, alguém chama o torcedor do São Paulo, reúne, faz uma assembleia, um fórum e pergunta, vem cá, você acha legal? Você topa essa situação? Olha só, de um lado, o risco esportivo, porque existe. O risco esportivo de não jogar no Morumbi existe, para mandar jogo em outro estado que não seja o seu. O risco esportivo de um lado é um balão, e no outro balão aqui tem a questão do financeiro, o gargalo é esse, estamos devendo X milhões, com esses shows vamos amortizar X% da dívida, e aí, que balão você estoura? Ninguém pergunta ao torcedor. As pessoas que tomam decisões não consultam o consumidor, e aí fica sempre essa questão, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se chega a um consenso do que efetivamente é o melhor para a instituição, porque o principal ativo dela, que é o torcedor, não participa disso. Até em São Januário, né, e o Rafa tá aí, o São Januário vai ser reformado. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto, da ESPN também, o pessoal falando sobre o São Paulo, o pessoal da ESPN mais ali sobre a questão do São Paulo não mandar os seus jogos no Morumbi, né, o restante dos jogos do Brasileiro no Morumbi, né, os seus jogos como mandante vai ser na Vila Belmiro. É uma pena o São Paulo, né, não poder mandar os seus jogos em casa. Justamente agora na reta final, onde o time está brigando por uma vaga na Libertadores, Morumbi é onde o time tem um bom aproveitamento, vai ter que mandar os seus jogos na Vila Belmiro, né, com um público bem reduzido, a capacidade da Vila é um público bem menor do que no Morumbi, e o torcedor fica indignado, né, e revoltado aí com essa situação, porque o São Paulo podia estar mandando, né, os seus jogos em casa, ia fazer total diferença nessa briga por uma vaga na Libertadores. A gente sabe, né, o São Paulo jogando em casa é um time que consegue bons resultados, mas que infelizmente não vai poder mandar as suas partidas, né, os seus jogos como mandante não vai poder ser em casa no Morumbi, o São Paulo tendo que jogar na Vila Belmiro, e o torcedor fica indignado, né, com essa situação, e com toda razão. A gente não entende, né, o porquê de marcar shows justamente agora na reta final de Brasileiro, mas a direção, né, juntamente ali, o pessoal, né, a direção do São Paulo marcou aí essa maratona, né, de shows no Morumbi, e agora o São Paulo vai ter que se virar, né, jogando lá na Vila Belmiro. E o próximo confronto é esse jogo contra o Flamengo que está ali na vice-liderança. O São Paulo está em oitavo, brigando por uma vaga na Libertadores, né, e tem esse jogo contra o Flamengo nessa semana, né, no meio da semana, esse jogo contra o Flamengo. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo. O que você está achando aí dessa situação? Gostou da atuação ontem? Foi um bom jogo do São Paulo ontem contra o Vasco. O time venceu e convenceu. É manter essa pegada aí, manter esse mesmo futebol para as próximas partidas. E quem sabe, né, aí na próxima rodada conquistar mais 3 pontos. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Like, valeu e até o próximo vídeo.